Olá, irmãos, que alegria poder adentrar os vossos lares na transmissão deste culto. Que este seja um momento em que o seu lar se transforme em local de adoração e culto ao nosso Deus. Que a graça, a alegria, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o abençoe neste tempo de adoração e louvor. Cantarei ao Senhor com toda a minha vida, louvarei ao nosso Deus enquanto viver. Salmo 104, versículo 33. Convido o pastor Marcos Braga para tocar e juntos estaremos cantando cada um em seu lar. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil e oprimido e sem vigor, rende-te à presença de Jesus, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Queridos, vamos passar agora ao momento do ofertório. Antes, porém, eu quero, mais uma vez, agradecer aos irmãos por sua fidelidade, pelo seu compromisso, pela sua presença nesse momento em que as nossas organizações estão atravessando por dificuldades. Continuamos pedindo as orações dos irmãos em favor da nossa convenção, dos missionários e de todos os compromissos que, como batistas, temos através da nossa convenção. Também agradecemos aos irmãos pela cooperação com as suas ofertas voluntárias para os nossos missionários. Nós enviamos esta semana para a Convenção Carioca, além do plano cooperativo, a oferta para os nossos missionários, e louvamos a Deus por isso. Mas também quero agradecer ao empenho dos irmãos, especialmente as irmãs que estão trabalhando diretamente na montagem das bolsas. Quero agradecer aos irmãos que têm cooperado com a campanha do quilo e têm nos abençoado.
e abençoado a mais de 100 famílias que estão sendo atendidas por nossa igreja, famílias da igreja e famílias relacionadas à igreja e famílias vizinhas da igreja. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade de servir fisicamente a essa gente e levar até eles também a palavra do Senhor Jesus Cristo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor, pois vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos tais que lhe venha maior abastança. Malaquias 3, versículo 10. Meus queridos, o dízimo não é apenas uma prova de fé, é uma manifestação de amor a Deus e reconhecimento por tudo quanto Ele tem feito em nosso favor. Que Deus abençoe o irmão, a irmã, o querido jovem que nesse instante está se disponibilizando para servir ao Senhor através dos seus bens materiais. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio deste encontro e a alegria nesse instante de participarmos do crescimento físico do teu reino, contribuindo, Senhor Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Abençoe, Senhor, esses valores que estão sendo disponibilizados para a tua agência aqui, primeira da freguesia em Jacarepaguá. Dê, Senhor, sabedoria e responsabilidade àqueles que estão administrando esses bens, para que o façam com lisura, com compromisso e reconhecendo que estão tratando de bens que pertencem fisicamente ao teu reino. Pai querido, abençoe aqueles que estão sendo alcançados através da presença da tua igreja nesse bairro. Que, Senhor, esses corações possam entender o plano de salvação. E aqueles que são salvos, que possam, Senhor Deus, crescer no conhecimento e na graça e na relação com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podes vencer o pavor. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz. Dá-me perdão e prazer, gozo perfeito me traz. Não temerás a maldade, andas no vale da morte. É Deus Todo-Poderoso que determina a tua sorte. Ele fez tudo, é bondoso para salvar-te, pois diz: segue-me constantemente
serás feliz. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz. Dá-me perdão, que prazer, gozo perfeito me traz. Quando alto mar se revolta, quer dominar tua lida, lembra-te neste tumulto de quem te deu sua vida. Ele oferece de graça pleno perdão pelo amor, seu aceitável indulto traz livramento à dor. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz. Dá-me perdão, que prazer, gozo perfeito me traz. Convido os irmãos e irmãs para lermos juntos o Salmo 121, cujo título em nossa versão portuguesa é Deus guarda fiel do seu povo. Este salmo, identificado na literatura hebraica como Salmo dos Degraus, é um dos 15 salmos cantados no pátio do templo em Jerusalém, diante dos degraus que davam acesso à plataforma de sacrifício, onde os sacerdotes imolavam os animais, sacrificavam os cordeiros em remissão aos pecados do ofertante. Um cerimonial profético que apontava para o Messias esperado por Israel, o Cordeiro de Deus que seria sacrificado para tirar o pecado do mundo. Eram 3 as principais ocasiões festivas no calendário judaico, nos quais o judeu zeloso, fervoroso e fiel se esforçava para comparecer pelo menos a uma dessas reuniões com toda a família. Os Salmos 120 a 134 faziam parte da inódia judaica e eram cantados durante a jornada das famílias, indo e voltando de Jerusalém para dar ânimo aos viajantes que, para se protegerem, viajavam em grupos. Já comentei sobre esse fato na mensagem para as famílias no último domingo de maio, quando comentei o Salmo 128. Quem não assistiu, quem não ouviu esta mensagem, ela está gravada, pode acessar e poderá ouvir. Como o Salmo 128, não sabemos quem escreveu o Salmo 121, o seu autor, apenas que este salmo fazia parte dos salmos musicados pertencentes ao inário judaico e que era cantado nas estradas e no templo diante dos degraus. Mas vamos ler este salmo. Eu espero que você tenha o salmo aí em suas mãos, a Bíblia aí em suas mãos, aberto no Salmo 121, e vamos ler em uníssono. Eu vou ler aqui e vocês estarão lendo em casa, tá? Vamos lá? Deus, o fiel guarda dos homens,
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará. Aquele que te guarda não dormirá. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Oremos mais uma vez. Pai querido, te agradecemos pelo privilégio, a alegria, a oportunidade de podermos ler a tua palavra e comentar a tua palavra. Direcione, Senhor, as nossas mentes. Abra, Senhor Deus, o entendimento em nossas almas, para que possamos entender a tua palavra que será ministrada nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 121 é o segundo da lista desses 15 salmos, também conhecido como Salmo dos Peregrinos. Tomo nesta meditação, na meditação desta hora, na esperança de que a minha palavra possa ajudar ao irmão, à irmã, na sua peregrinação, na sua jornada por esta vida rumo à cidade celestial. Especificamente nesses dias de pandemia, desemprego, falência de negócios, desentendimentos, disse que me disse, distanciamento social, isolamento eclesiástico. A meditação de hoje não é um estudo doutrinário, teológico doutrinário, mas um estudo devocional. Uma mensagem que espero seja de encorajamento para você nesse tempo de Covid, com tantas famílias inseguras, preocupadas, aflitas e enlutadas. Uso esse salmo porque ele lembra a nossa peregrinação aqui na terra. Peregrinação cercados de lutas, peregrinação cercada de perigos de toda a ordem, perigos físicos, perigos emocionais, perigos espirituais, colocando-nos na posição do salmista peregrino. Esse salmo nos ensina que, como crentes, devemos confiar no Senhor, de onde sempre surge o socorro para aquele que crê e confia. Vamos dar uma olhada no versículo 1. Diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? No primeiro versículo, o salmista, preocupado com os perigos da jornada, se pergunta: se algo acontecer, de onde meu socorro virá? Essa era uma pergunta pertinente aos peregrinos que iam a Jerusalém, pois havia muitos perigos à espreita dos viajantes nas estradas daqueles dias. Geralmente, as famílias formavam grupos de peregrinos ou alugavam a segurança de caravaneiros e iam sob suas proteções. Esses peregrinos, usualmente, levavam animais para serem sacrificados, viajavam com pequenos rebanhos de carneiros, além de levarem pequenas economias de um ano de trabalho para ofertarem e dizimar.
além dos perigos dos bandoleiros que havia nas estradas, também havia o perigo de animais predadores, como coiotes, lobos, leões, serpentes traiçoeiras que causavam pequenos acidentes ou grandes acidentes naquelas viagens. O salmista peregrino estava preocupado com relação a esses perigos e temia por sua família, esposa, filhos e filhas. Sentindo-se vulnerável e inseguro quanto à segurança da família, ele pergunta-se: se algo ocorrer, se alguma coisa acontecer, de onde virá o meu socorro? No início do versículo, o salmista declara que está atento e vigilante. Ele diz que os seus olhos estão levantados e ele olha os montes. Ele não queria ser surpreendido, emboscado, surpreendido por salteadores. Ele não queria ser surpreendido por animais predadores que pudessem atacar o seu rebanho, ou atacar a sua família, ou atacar o seu grupo. Mas ele pergunta-se: se ocorrer, se alguma coisa acontecer, se acontecer um assalto de bandoleiros, se acontecer um ataque de animais, posso confiar na segurança do grupo? Posso confiar na destreza dos caravaneiros, nas armas, nos recursos humanos? Queridos, eu não sei quantos de vocês perceberam, mas neste primeiro semestre do ano, o Brasil e o mundo estão vivendo um dos momentos mais marcantes da história humana. No início deste ano, desde o início deste ano, temos observado, admirados, aqueles que confiavam na ciência médica, aqueles que consideravam a ciência médica como uma divindade acima do saber do Criador, acima daquele que criou a mente científica, daquele que mantém o controle da ciência no universo. Estes, que assim consideravam a ciência como uma divindade, estão decepcionados consigo mesmos. Pois um minúsculo vírus veio e mudou tudo. Um vírus poderoso e mortal veio e mudou tudo. Acabou com as rotinas, acabou com as coisas arrumadinhas. Surgiu esse vírus e assumiu o controle de gestões hospitalares, assumiu a ocupação de leitos nas enfermarias, determinou o uso das UTIs. E nas UTIs determinou, o vírus é quem determina quem vive ou quem morre. Porque até onde eu posso observar, tenho acompanhado as notícias, não existe remédio, não existe recurso, não existe técnica que possa realmente surtir efeitos. As pessoas ali ficam recebendo alguma atenção, algum cuidado, mas simplesmente aguardando o melhor ou o pior. Um vírus que igualou as classes sociais, matando e salvando vidas nas UPAs de periferia e nos hospitais de ponta com recursos de primeiro mundo. Um vírus que mexeu com a economia dos governos. Um vírus que mexeu com que tem a capacidade de desequilibrar governos, trocar ministros, colocar na cadeia corruptos.
Mexeu com a economia de grandes e pequenas empresas, com a vida administrativa comercial, com a vida doméstica e até com a vida eclesiástica. Porque estamos usando esse recurso de transmitir a mensagem online, porque não podemos nos reunir presencialmente nos templos. E os cientistas e aqueles que julgavam a ciência como uma divindade estão a bater cabeça sem saber o que dizer e o que fazer, como lidar com o vírus. Quem confiava seus bens e contas bancárias hoje estão inseguros. Quem confiava na solidez, na solidez de suas empresas e seus empregos, hoje temem o pior. Tudo em consequência ao surgimento de um minúsculo vírus que surgiu não se sabe como e surpreendeu a todos. Queridos, um outro salmista, em um outro salmo, disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós depositamos nossa confiança no Senhor. Salmo de número 20, versículo 7. Nesse momento, estamos aí, pouco mais do que o meado de junho de 2020, o mundo está em xeque. A economia, política, emprego, empresas, igrejas, grupos religiosos, estruturas denominacionais, área médica, mundo científico, tudo, todo mundo, à mercê de um vírus que não se sabe sua real origem, que não se pode ver, não pode ser visto, mas se percebe sua ação nefasta e funesta. Este é o momento no Brasil e no mundo em que quem confiava em seus bens, seus recursos financeiros, suas economias, seus conhecimentos, perceberam que o pobre e o rico, o que tem saber e o que não tem saber, se igualam na hora da morte. Já se sabia, mas alguns estavam se esquecendo, e o Covid-19 veio para nos lembrar. Com o Covid, não adianta plano de saúde top, bom saldo bancário, riquezas e bens. O vírus ataca sem distinção, matando ricos, pobres, da mesma forma, nas UPAs de periferia, já disse, nos hospitais de primeiro mundo. Todos sendo sepultados sem cerimônias póstumas, sem homenagem, sejam renomados artistas, grandes catedráticos ou gente simples de nossas comunidades. Os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde que merecem todo o nosso apreço, respeito e elogio, sabem que não foram eles que evitaram os óbitos dos que foram curados, ou responsável pelos óbitos daqueles que vieram a morrer. O vírus, ele sim, está determinando quem vive e quem morre, independentemente de status, raça, cor de pele, saber. E aí, a oportuna pergunta do salmista: diante do ataque do Covid, de onde podemos esperar socorro eficaz? Da ciência médica? Do nosso sistema de saúde, dos médicos, do governo, da sociedade organizada, das igrejas, dos pastores, queridos e queridas? O nosso socorro perfeito e eficaz só virá, só
virá do Senhor. No momento, o Senhor está nos mostrando, aqueles que podem ver e crer, que Ele tem o controle e que, se Ele quiser, com um simples e minúsculo vírus, Ele faz desaparecer a humanidade da face da terra. Ele não fará isso. Ele não fará isso. Mas Ele está mostrando que é possível sim, basta Ele permitir que um vírus o faça. Quero lhe perguntar, responda para si mesmo, para sua alma. Em que? No que? Em quem você vinha depositando a sua confiança até hoje? A nossa confiança está em Deus. Nos resguardamos, porém, sem temor, e não nos decepcionamos, pois sabemos que o nosso socorro é eficaz, pois vem do Senhor. Versículo 2. Ele é a afirmação do que acabamos de dizer. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista peregrino parece estar confabulando consigo mesmo. No primeiro momento, ele questiona-se de onde possa vir o socorro se algo vier a acontecer. Observe que o salmista, ele não questiona se algum problema deve ou não acontecer, ou possa ou não ocorrer. Ele questiona que, vindo o problema, de onde ele espera vir o socorro. De onde nós, os crentes, avaliamos vir o socorro na hora da angústia, quando o problema dessa vida nos atinge. O salmista, em seu questionamento pessoal, responde a si mesmo: o meu socorro vem do Senhor, o Criador, aquele que fez céu, terra e mar. Observem o detalhe na resposta do salmista a ele mesmo. O socorro dele não vem de um Senhor qualquer, mas do Senhor que criou os céus, que criou o universo e a terra. O socorro do salmista vem do Senhor de toda a criação, de toda a criatura, do vírus, do homem à imensidão do universo. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus dos crentes, daqueles que creem, o Deus do salmista. E o salmista sabia, e nós crentes sabemos, que ele tem o poder de usar todas as criaturas existentes na Terra e universo. Estou pensando aí, quando falo de universo, pensando nos seres angélicos, para nos guardar e proteger. Os problemas que nos acontecem na jornada aqui, no caminhar dessa vida, acontecem num mundo criado pelo Senhor, do qual, como Criador, tem pleno controle e no qual Ele é o único e capaz Senhor. O socorro do salmista, o nosso socorro, está no Senhor que fez todas as coisas: céu, terra, mar, montes, vales, as subidas, as descidas, os lobos, os leões, os homens. E nele o Senhor é quem está o nosso socorro. E o salmista peregrino
no versículo 2, está nos lembrando disso. Mas agora vamos dar uma olhada dos versículos 3 a 8. Vou ler o texto aqui. Ele não permitirá que os teus pés vacilem e ele não dormirá. Aquele que te guarda não dorme. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. A tua sombra à direita. De dia, o sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Desses versículos, o salmista passa a se lembrar e considerar o que Deus fez, o que Deus faz para nos socorrer nessa vida, nos jornadear por aqui, nesse tempo de vida aqui, no nosso caminhar por essa vida, no qual encontramos pedras soltas, encontramos subidas e descidas, curvas com surpresas, algumas e muitas vezes desagradáveis. Recapitulemos os versos 1 e 2. O salmista pergunta a si mesmo, olhando os montes ao redor e analisando os vales profundos e o caminho pedregoso e perigoso: quem me socorrerá? De onde virá o socorro para os problemas dessa vida? E ele mesmo responde com base na experiência dos seus antepassados e dele próprio: o meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e terra. O meu socorro vem do Criador. Agora, nos versos que se seguem, o salmista peregrino rumo a Jerusalém passa a afirmar para si como o Senhor agirá, o que o Senhor fará para protegê-lo. Amados, permitam-me destacar, antes de prosseguir, que o salmista faz a partir do verso 3, o que ele faz a partir do verso 3 não é nenhum exercício de autoafirmação, técnica de pensamento positivo, alguma coisa desse sentido. Há muita gente em nossas igrejas que apreciam esses exercícios de autoajuda. O salmista, o que o salmista faz é falar consigo mesmo, analisando aquilo que por experiência pessoal ele já vivenciou. É como que, recordando-se de experiências vividas, ele pregasse a si mesmo dizendo: olha aqui, rapaz, Deus vai te proteger, como já fez em outras ocasiões. Ele não vai deixar o teu pé pisar em falso. Ele vai livrar você de tropeçar. Ele vai te guardar. Eram muitas as pedras soltas pelos caminhos e veredas usadas pelos peregrinos, que causavam pequenos acidentes, torções de pé, pequenas quedas que atrasavam a viagem. O salmista lembrava-se disso e afirmava: vou caminhar firme. O Senhor não deixará os meus pés vacilarem. O salmista lembra que Deus não dorme, que Deus sequer cochila. O salmista repete para si mesmo que Deus tem os olhos vigilantes sobre todos nós, o tempo todo o tempo. O salmista sabe que Deus não
não apenas vai guiar e proteger os seus passos, mas Ele o fará com atenção de pai que não se descuida dos seus filhos. E o salmista repetia para si mesmo, não como uma ladainha repetitiva, mas como lembrança, aquele que te guarda não tosquenejará, porque ele é o guarda de Israel. Queridos, queridas do Senhor, não fiquem ansiosos se algo acontecer. O Senhor estará cuidando de você, Ele cuida de nós. A partir do versículo 5 ao 8, o salmista afirma que, como sua própria sombra, o Senhor o acompanhará ao seu lado. Estará ao lado, guardando, protegendo de todo mal, guardando a sua vida, indo e voltando. E não só naquela viagem, mas em todas as viagens, para todo sempre e eternamente. O Senhor cuida de nós para todo sempre. As promessas da palavra é de que Ele cuida de nós aqui e o fará muito melhor quando estivermos na presença dEle, porque estaremos próximos fisicamente a Ele. A figura da sombra foi muito apropriadamente usada pelo salmista, pois sombra é algo muito pessoal e particular. A minha sombra é só minha. Ela pode desaparecer quando estou em ambientes sombreados, mas sempre que sair ao sol ou ao luar, ao brilho do luar da lua, ela vai estar lá, vai me acompanhar. A minha sombra, repito, é só minha, de mais ninguém. Deus é Deus de todos, mas o jeito dele tratar com cada um é muito pessoal, é muito pessoal. O Senhor é a tua sombra, dizia o salmista a si mesmo. Ele não vai te deixar nunca. Ele tem o teu perfil pessoal e te protegerá. Dia e noite você não será molestado, porque como sombra no fulgor abrasante do sol ou sob o esplendor brilhante do luar, o Senhor te protegerá. O salmista está se lembrando do cuidado paterno do Senhor conduzindo o povo de Israel no deserto. O israelita via a própria sombra, mas não sentia o rigor abrasante do sol no deserto. E não era molestado por ele. E se caminhava à noite, via a sua sombra sob o brilho da lua, mas não sentia o rigor do frio, que no deserto é inclemente. O salmista considera que o mesmo cuidado paterno ainda era válido para ele. Ele seria cuidado por Deus das intempéries do tempo, não morreria de insolação, não pereceria de frio. A referência salmista ao sol e à lua pode também representar que o cuidado de Deus para com seus filhos é diuturno. O Senhor está sempre atento no nosso sono, no nosso despertar, no nosso repousar, no nosso trabalhar. O Senhor não delega, meus queridos, esse cuidado a ninguém. É dele o cuidado. Ainda que ele envie anjos para executarem a tarefa, isso é bíblico, é cuidado dele e de mais ninguém socorrer, zelar pelos seus filhos. Agora observem o versículo 7, já nos aproximando da conclusão. No versículo 7, a afirmação é de que o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal. O que significa de todo mal? Significa de todos os males circunstanciais, aqueles que nos acontecem de forma surpreendente, imprevistos. Males que não queremos, não pedimos, não esperamos, mas que Ele nos surpreende nas curvas da vida.
males que não queríamos que acontecessem, mas acontecem. Deus nos permite guardar-nos destas coisas, tais como doenças, acidentes, lutos, desempregos, vírus. Essas coisas até acontecem em nossa vida. Quantos queridos irmãos foram atacados pelos vírus? Há até óbitos. Mas tudo estava dentro do conhecimento do Senhor, na previsão do Senhor. Então, Deus nos permite essas coisas, tais como doenças, acidentes, lutos, etc. E isso não quer dizer que tais males não possam nos alcançar. Mas o que o salmista está dizendo é que mesmo que isso aconteça, o Senhor vai guardar o quê? A nossa alma. Eu me recordo, permita-me abrir um parênteses para essa experiência. Eu me recordo que alguns anos atrás eu estava fazendo um trabalho na minha casa, um trabalho de pedreiro. E convidamos um irmão, a pessoa que estava fazendo o trabalho era um irmão de uma igreja evangélica, muito zelosa, aspas, aí, com doutrinas e com a questão da oração. E esse irmão, ele ficou escandalizado, porque as minhas meninas, pequenas ainda, usavam um chinelinho de dedo, chinelo de borracha de dedo. E lá dentro do contexto doutrinário da igreja dele, aquilo ali era sandália do capeta. Tristeza. Mas ele precisou dormir lá em casa. E eu acomodei lá o quarto de obra onde estava sendo feita a obra, que eram do lado de fora, na garagem, e eu pedi que ele ficasse ali, porque eu ia trabalhar, eu deveria passar 24 horas fora de casa, que estava escalado para trabalhar no quartel. E eu acomodei ele o mais confortavelmente possível dentro daquele quarto em obra, mas não havia porta. E então colocávamos um pano na porta e ele ficou assim meio espantado, olhando. E eu falei com ele: irmão, qual é o problema, irmão? O irmão está receoso de ficar aqui com esse pano na porta. E ele não respondeu, mas a atitude dele era que sim. E eu, de brincadeira, em tom de graça que eu costumo ter, e estava falando para crente, eu disse para ele: meu irmão, a coisa mais... a pior coisa que pode te acontecer aqui é entrar um ladrão e te matar aqui dentro. Mas aí você está feliz, não é? Ele disse: eu não. Eu disse: a tua alma, meu irmão. Quando o crente morre aqui, vai para os braços do Senhor. Mas eu não quero ir para os braços do Senhor agora, não. Meu irmão, para mim, o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia em que eu encontrar com o Senhor. Se eu puder, e tudo que eu puder fazer para viver bem aqui, enquanto eu puder viver, eu vou viver. Mas não tenho nenhum receio de me encontrar com o Senhor. E aí eu fico com esse texto aqui, né? O Senhor vai guardar, e Ele tem guardado a minha alma. O verso é para ser entendido completo. E o verso diz: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Aqui nessa vida, todos nós passamos por dificuldades, dissabores. Nenhum peregrino rumo a Jerusalém Celeste está isento, está livre desses dissabores. Mas o que devemos ter em mente é que a nossa alma, a nossa vida, está assegurada para a vida eterna. Amigo, você já
tem assegurado a sua alma na eternidade? Se você tiver que sair daqui, da vida física, qual é a sua segurança para depois do túmulo? Muitos fazem seguro de vida aqui, seguro que não protege da morte. Eu hoje estou lhe apresentando um Deus que protege a tua vida aqui e o livra da morte eterna. Quero concluir. O texto diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. A expressão saída e entrada refere-se naturalmente à ida e volta pelo caminhar peregrino para Jerusalém, mas também ao início e fim de nossa jornada peregrina aqui. Podemos fazer essa aplicação. Já disse em outro sermão que a nossa história de peregrinação tem como prefácio o berço e como epílogo o túmulo. Mas a promessa de Deus e a certeza do salmista é que o cuidado do Senhor é eterno, é para sempre. Quero concluir com uma observação pessoal. Deus não tem nenhuma obrigação de nos proteger, mas Ele se dispõe a isso como guarda, o protetor de Israel. Ele não tosquenejará, porque Ele é o guarda de Israel. Deus não tem nenhuma obrigação, mas Ele se impõe isto pelo compromisso da aliança feita com Israel. Israel era o povo de Deus. Deus escolheu Israel para ser o seu povo, em quem Ele se aliançaria e em compromisso mútuo. Ele seria o Deus daquele povo, o protegeria das demais nações, o abençoaria, e aquele povo lhe obedeceria, renderia glória e louvor. Deus deu àquele povo a sua lei para que eles se pautassem por ela. Deus deu as suas leis cerimoniais para que o povo soubesse como cultuá-lo. Entre todas as nações da terra, Israel foi a nação escolhida. Deus fez um pacto com aquela nação de guardá-la, abençoá-la. Ele se identifica para o povo judeu não somente como o Senhor, mas como o guarda de Israel. Mas o povo israelita, como nação, descumpriu o acordo. Não honrou o pacto, a aliança estabelecida com Deus. Então, Deus elegeu dentre as nações gentias um povo que representasse o Israel espiritual. E conosco, seu povo, sua igreja, fez uma nova aliança. Todo aquele que crê em Jesus, o representante dessa nova aliança, e na promessa de livramento paternal divino, é guardado por ele, o guarda de Israel, e é levado protegido para Jerusalém celestial e vida eterna. Irmãos, a igreja, nós somos a continuação de Israel. Deus tem conosco, igreja, um pacto, uma aliança estabelecida, firmada no sangue do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro derramado na cruz, lembrado mensalmente por nós na ceia memorial. Nós somos o povo da nova aliança. Deus é o nosso Deus, o Deus que não tosqueneja,
o Deus que nos guarda. Por isso, não temeremos mal algum, pois, por isso, nós podemos dizer como salmista, e aí repito a leitura do Salmo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá os teus pés vacilarem, não dormirá. Aquele que te guarda não dormirá. É certo que não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Oremos. Pai querido, te agradecemos pelo privilégio de ministrarmos ao teu povo nesta manhã. Pedimos ao Pai que a tua palavra possa ter preenchido os vazios, as necessidades, os anseios daqueles que a ouviram atentamente. Se me dirigir, ó Pai, a algum coração enlutado, triste, preocupado com a pandemia que assola o nosso país e o mundo, que essa mensagem possa ter levado conforto e segurança para esses corações. Se me dirigir, Senhor, a algum filho teu que esteja desempregado, que tenha sido alcançado pela falência dos seus negócios, que eles possam confiar tranquilamente, com segurança, de que o Senhor tem tudo sob controle e que os momentos que virão no futuro serão melhores e maiores do que os do passado. Por isso, ó Pai, esteja levando paz e tranquilidade ao coração dos teus filhos. Nós te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na próxima oportunidade eu vou voltar a esse Salmo 121. Será um outro sermão, um outro momento, um sermão numa outra direção, mas eu vou voltar, prometo a vocês, no próximo sermão, falar novamente sobre Salmo 121. Mas logo mais nós estaremos ouvindo o seminarista Marcos. Ele estará trazendo uma mensagem no culto à noite. Não se esqueçam de sintonizar às 18h30 para aquele momento de adoração, louvor, comunhão mesmo à distância, mas estamos em comunhão espiritual com o Senhor. Por isso, sejamos atentos a este momento. Peço aos irmãos que estejam divulgando os nossos cultos e aproveitando para evangelizar através dessa metodologia de cultos online. Comunique aos seus amigos, comunique aos seus parentes, aqueles que vocês não conseguiram trazer aqui para ouvir a mensagem, que eles possam estar ao alcance da palavra do Senhor através desse método. Quem sabe eles possam sozinhos ouvir a palavra do Senhor. Então, divulguem e continuem propagando esse trabalho que estamos realizando para que possamos alcançar um número maior de ouvintes. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém.